O que faz um perito digital? Qual é a grande importância de um perito digital? Mesmo que nós atuamos, né, na questão de TI, né, todos nós aqui somos especialistas em TI, né, como existem diversos no mercado, o que diferencia um perito de um analista de TI, né? A grande diferença é o perito forense, né? Então a gente vem da questão de perito forense computacional. O que seria um perito? Perito é aquela pessoa que detém um conhecimento e uma especialidade naquela situação. Então, uma pessoa que cozinha muito bem, ela é um perito? Ela é um perito. Uma pessoa que conhece muito sobre engenharia, ela é um perito? Ela é um perito de engenharia. Então, você tem hoje o perito computacional. Então, você tem o perito que entende sobre computação. Então, ele é uma pessoa, ele é um perito computacional. E aí entra a grande palavra que todo mundo ali se confunde, que é a questão forense. O que é forense? Forense é o que se remete ao fórum, o que se remete à lei, o que se remete à justiça. É alguém que faz perícia, tem habilidade naquele assunto, na área computacional, que trabalha para a justiça. E o que quer dizer trabalhar para a justiça? Um perito forense computacional, no momento de um crime, ou no momento numa ação civil, numa ação trabalhista, em qualquer tipo de ação desse tipo, o que ele faz? Ele utiliza metodologias e procedimentos que são aceitos mundialmente ali, que pode ser utilizado isso dentro de um processo. Isso pode ser um processo trabalhista, civil, criminal, mas ele tem habilidade entre trazer o mundo técnico com o mundo judicial. Então, a grande especialidade do perito é essa. Imagine que nós temos um computador ali com um delito ali, um crime ocorrendo dentro daquele computador. Um analista técnico ali, ele vai abrir o computador de qualquer forma, vai analisar aquela evidência, ele vai até conseguir trazer elementos ali que gerem a materialidade, né, e a autoria de um determinado crime, porém a forma que ele faz esse procedimento, ela é toda invalidada dentro de um processo judicial, porque ela pode ter sido alterada, ela pode ter sido feita de uma forma errada, e na verdade um perito forense, o que ele faz? Ele faz esse mesmo procedimento, porém ele traz todos um viés metodológico, né? Um viés que a gente chama hoje de metodologia científica. Isso quer dizer, se eu tenho um computador aqui e eu analiso ele e tem um resultado, um outro perito que pegar esse computador e analisar vai ter o mesmo resultado que eu. Por quê? Porque nós utilizamos o mesmo procedimento operacional padrão. Nós utilizamos uma metodologia científica. Então, nunca nós podemos alterar a evidência ali da forma mais bruta, né? Se não houver outro meio para isso. Então, entre o perito e o analista, a grande diferença é essa, tá? O perito ele vai utilizar mesmo um conhecimento técnico e um procedimento operacional padrão, que existem diversos documentos, normas e metodologias que fazem ele seguir o melhor procedimento para aquele tipo de coisa. Por exemplo, existem dois tipos de análise, né? Hoje na área computacional a gente tem a análise que a gente chama uma análise live, né? Uma análise a quente, e uma análise que a gente chama de pós-mortem, que é o quê? Que é aquilo que já foi executado ali, aquilo já foi criado, você pega ali, aquela evidência ela não está mais ativa, então você traz ela e faz uma cópia dela ali. Por exemplo, um HD. Nós temos um HD desligado ali, um computador desligado. Então a gente vai fazer uma perícia no qual nós chamamos de pós-mortem. Uma perícia ali de que já ocorreu todos os dados, elas estão desligadas. Então a gente pega isso, liga num bloqueador de escrita e conseguimos fazer a cópia para uma imagem. E aí nós agora faremos o quê? Analisaremos somente a imagem e não analisaremos o disco. O disco original, ele se mantém preservado, ele se mantém íntegro, para que se alguém fizer uma imagem, o número hash dela vai bater com esse mesmo número nosso. Esse número hash seria como se fosse uma identificação ali única para aquele equipamento. Então, a gente tem esse processo ali que cria dessa forma. E aí, a gente tem também a análise live. A análise live seria o quê? Alguma coisa ao vivo. Por exemplo, uma coleta de uma memória dentro de um computador. Então, através disso, esse processo de coletar a memória dentro do computador, esse processo ali tem que ser feito com ele ao vivo, né? Com ele funcionando. Então, esse procedimento tem que ser bem documentado, ele tem que ser bem descrito aí num laudo pericial, tá bom? Então essas são algumas diferenças que a gente tem entre o perito e um analista ali de segurança da informação ou de tecnologia na área de informática.